Michele disse ainda que foi humilhada por Flávio Bolsonaro numa ligação e que desde então decidiu ficar longe da campanha. Vamos lá. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Eu não sei se é o ponto de, digamos assim, tirar a candidatura dele dos trilhos, mas isso aí é uma paulada das piores que o Flávio poderia tomar. E eu vou te dizer o porquê que acontece, como eu vejo pelo menos. Os irmãos Bolsonaro, os 4, estão desesperados porque eles percebem que se o Flávio perder para o Lula agora em outubro, o bolsonarismo, como ele está constituído, de alguma forma se desorganiza de uma maneira derradeira. E o espólio do pai, que deveria, na cabeça deles, cair no colo deles, Vivian, vai para o espaço. Passa a ser disputado de uma maneira muito mais incisiva por Nicolas, inclusive por ela, pela própria Michele, mas pelo Nicolas, pelo Tarcísio, a coisa meio que se dilui. E esses outros atores da extrema-direita vai cada um atrás de buscar o seu quinhão, digamos assim, a sua parcela de espólio bolsonarista. Por que isso aí é trágico para os irmãos, mas principalmente para o Flávio? Eles vivem naquele paradigma, Vivian, de 2018, 2019, 2020, um pouco antes da pandemia ali, quando o bolsonarismo era uma força hegemônica e eles não precisavam negociar com ninguém. A gente viu, o Demo tá fazendo uma apuração por um trabalho incrível que a gente vai lançar a seguir, no qual muitos ex-bolsonaristas relataram isso. Tipo, ele te trata como um produto que pertence à família. E eles jogam isso na tua cara, Vivian, toda hora. Vivian, você está aqui por minha causa, esse mandato não é seu, é meu, você ganhou isso porque tem o nome da família Bolsonaro, etc. Não é mais o mesmo cenário. Hoje o cenário, o bolsonarismo ainda é uma força, não tem a menor dúvida, mas já não é a única força capaz de organizar a extrema-direita. Existem outras forças pleiteando isso de uma maneira muito competente. Aliás, o Flávio, quando ele liga para Michele, se é que a coisa se deu nesses termos aí, porque eu não confio na Michele Bolsonaro para nada, mas eu confio muito menos nos irmãos ainda. Então me parece que ela está relatando algo que de fato aconteceu e que foi uma abordagem absurdamente equivocada. Como quem diz, movimento misógino, Vivian, a gente sempre disse isso. Onde tem misoginia, a mulher vai ser sempre apêndice, ela vai ser sempre acessório. Você nunca vai ser protagonista. E ele adota esse tom com ela, que muito provavelmente disse, acabou, vou a público porque seu filho fez isso e aquilo e eu vou dar uma pancada nele. Num momento que se ele tivesse o mínimo, William, para te passar, de habilidade, os irmãos, o Flávio, ele adotaria um outro tom, ainda que exista ódio, disputa e tudo isso, mas dá o tapinha nas costas e fala, minha irmã em Cristo, para usar um termo seu, a gente precisa de você mais do que nunca. Por quê? Porque, sobretudo, a paulada que a gente tomou com o Tari Flávio tirou voto de mulheres e dos evangélicos. Então, o apoio da Michele nesse momento seria absurdamente crucial para que ele conseguisse retomar um pouco do terreno que ele precisa para a disputa. Agora, eles são estúpidos demais, William, para repensar qualquer estratégia que não seja o uso deliberado da ameaça, da intimidação, da força, e tudo isso com largas doses de misoginia, etc. Logo depois, o que ele fez? Foi lá para o Quem Me Conhece Sabe. Sou casada há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 de vida pública, sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Quem não deixar o like e não se inscrever é tomador de detergente. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Tem mais. No vídeo ela critica o apoio do clã ao ex-governador Ciro Gomes, lá no Ceará. A Michele disse que os ataques contra ela partiram dos Estados Unidos. Não cita os autores, mas a gente sabe quem vive lá, né? O enteado, Eduardo Bolsonaro, o parceiro dele na conspiração, o Paulo Figueiredo. E a gente tem mais um trechinho desse vídeo que foi postado por ela. Vamos rever também. A
medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? Olha, eu tenho mais trechos dos vídeos para trazer para vocês, tenho também o outro lado se manifestando, posts e tudo mais, mas eu preciso trazer a Heloísa Vilela antes de qualquer coisa, para a gente ouvir a Elo também dessas declarações, essas primeiras, esses 2 trechos pelo menos. Elo? Pois é, Vivi, eu acho que no começo da conversa ela vai deixando claro que nunca fez coisa alguma sem a benesse ou o aval ou o pedido até do Jair Bolsonaro. Então ela primeiro estabelece que toda a atuação política dela até aqui foi feita, foi tomada com o incentivo, a aprovação e a determinação do Jair Bolsonaro. Então ela assim, estabelece as bases para o que ela vai dizer depois. Vamos seguir aqui, que agora eu quero falar da coincidência, chamem como quiserem, de outro aliado lá do clã Bolsonaro, que é o Alan dos Santos. Parece que sentiu o golpe com essa mensagem aí. Vou pedir para colocar para vocês, então, o que ele colocou no Twitter. Vamos lá. Não, essa é do Flávio. Eu queria aquela do Alan primeiro. Eu alertei. Ninguém dessa turma anti-Flávio gravou o vídeo sobre Lulinha, Jacques Wagner e careca do INSS. Mas para mim, o Flávio vale tudo. Usar Celina Leão como bom exemplo, ler teleprompter, beber água para dar ares de naturalidade, porém nada disso funciona. Se não deu certo expor o contrato sobre o filme, grava vídeo de fofoca, também não dará. Flávio Bolsonaro sairá ainda maior de tudo isso, e quem sai pequeno não são os filhos, nem o sequestrado Jair Bolsonaro. Esse é um dos caras que ela disse dos Estados Unidos, né? Tem gente dos Estados Unidos me atacando. O que foi exposto ontem, a Elô está acompanhando muito bem isso. Aliás, a gente tem mais trechos, acho que a gente deveria mostrar mais todos os trechos, né? Porque é muita coisa. O que foi exposto ontem é o que todo mundo, nós, os jornalistas que cobrimos a política, sabemos. Essa a gente se odeia, né? Eu sei que tem uma dissonância cognitiva em milhões de brasileiros, o professor Castro Rocha fala muito disso. Quando a gente fala aqui, Vivi, os filhos do Bolsonaro se odeiam, os filhos odeiam a Michelle, o fulano, os caras falam, vocês são petistas, estão fazendo intriga. Bem-vindo ao mundo real. Será que vai acreditar agora que a Michelle falou? A gente está falando isso aqui faz quanto tempo que a gente está falando? Anos. Essa gente se odeia, a Michelle nunca foi aceita lá dentro, ela sabe. A Michelle é uma pessoa inteligente, não é otária, ela é inteligente, ela está sabendo navegar como ninguém. Ela pegou esse bastão e esse caixa do PL Mulher e está fazendo a carreira dela. Está rodando o Brasil inteiro, muito mais do que o Flávio. Muito mais do que o Flávio, a Elô sabe. Quanto tempo que a Michelle fica em casa, ela fala que tem um marido para cuidar, ela fica menos tempo em casa do que viajando, gente, nos últimos anos. E ela está fazendo isso com a autorização e parceria do Valdemar Costa Neto. Esse vídeo é uma parceria, Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e uma turma que está em volta ali, tá? É isso que a galera tá vendo por certo, porque é o que a gente vem trazendo aqui também. Ontem ela expôs praticamente o que acontece nos bastidores. E a Elô já trouxe um pouco isso, né, Elô? Vamos colocar a vida real como ela é. A Michelle mora com quem? Com o Jair. Quem que pode ficar o tempo todo visitando ele? Poucas pessoas. Sim. Os filhos até têm autorização, mas eles... Veja, o Flávio Bolsonaro no final de semana estava em São Paulo, depois está não sei aonde, depois foi para os Estados Unidos. O Eduardo não mora aqui, o Carlos está se ocupando em Santa Catarina, o Jair Renan está fazendo festa e tomando Aperol Spritz em Balneário Camboriú. Quem é que está com o Jair Bolsonaro quando está em casa? Ela. Vocês acham que ela sentaria para gravar esse vídeo sem ele saber o que ela está fazendo? Claro que não. Jamais. Como diz o Juca Kfouri, ela mora lá, e a frase maravilhosa do Juca no nosso grupo de WhatsApp, né? Ela que controla os remédios, entendeu? Que é como dizer, né? Ela que tá ali, que cuida, que conversa, que tá o dia inteiro, que encosta ali para tomar um café junto, que vai deitar, que acorda para tomar café da manhã, que toma sol na sacada. É ela, gente. É ela. Convivência humana.
né, Elô? Um dia depois de um dia, ela ali buzinando na orelha dele. Pô, teu filho isso, teu filho falou de mim aquilo, o teu filho usa o Paulo Figueiredo para me atacar, Sim. o teu filho usa o Alan dos Santos. Obviamente a corda estourou, né, Heloísa? E ele e Eduardo não se encontram pessoalmente já quase. E eu acho que tem uma dimensão que vai muito além da família. Tem uma dimensão política muito clara nisso tudo. 2 pontos centrais. Um, vindo do que você falou. É claro que ela gravou esse vídeo com o conhecimento, a anuência do Jair e muito provavelmente também do Valdemar Costa Neto, o que deixa clara ainda mais a fragilidade da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Está para lá de na corda bamba. Então ele pode ter levado um grande empurrão para fora da disputa eleitoral ontem. E o outro ponto que eu acho que é fundamental a gente prestar atenção é como a Michelle Bolsonaro está organizando uma força política que a gente pouco fala dela, mas que é fundamental, que são as mulheres de direita, mulheres religiosas, mulheres conservadoras, e ela organiza essa força. Ela deixou claro ontem que por conta do trabalho dela, ou foi assim que ela colocou, a gente não sabe se foi só por isso, mas ela chama para si o mérito de ter aumentado em mais de 40% a participação de mulheres em candidaturas dentro do PL. Ela ressalta que ela foi lá e criou diretórios do PL Mulheres, todos os estados do Brasil. Então ela tem atrás dela aí como base uma força política importante para a qual a gente tem que olhar e dar a devida atenção. Deixa eu trazer mais um vídeo, isso aí, Elô. Eu quero trazer mais um vídeo aqui que o César quer falar, o William também. A gente tem 4 vídeos importantes que eu quero registrar ainda aqui para vocês. Tem esse momento que a gente vai ver agora, que a Michelle atribuiu ao Flávio e aos irmãos os ataques depois dela ter se colocado contra os acordos do PL no Ceará. Vamos lá. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas histórias. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Olha, gente, tem mais um vídeo então que eu quero trazer aqui, depois eu passo a bola para você, César. Eu falei isso aqui, estava sentado aqui nessa cadeira. Um dos movimentos que começou na manhã seguinte, curiosamente, as pessoas estavam olhando e tal, eu falei aqui, pela direita começaram a arrebentar a Michelle Bolsonaro. Por quê? Porque ela não pode virar alternativa. No dia seguinte do áudio. Em vez dos caras estarem só defendendo o Flávio ou atacando o Lula e o Lulinha, não sei o quê. Não, o principal alvo deles, os bolsonaristas, que ela fala, vem dos Estados Unidos, que aí é ela dos Santos, Paulo Figueiredo, que foi o quê? Atacar a Michelle. Porque os caras pensaram, cara, enquanto a gente segura essa aqui do Flávio, não deixa a alternativa crescer. É marretada na cabeça dela. E ela falou isso no vídeo, Lô. Agora você imagina como é que tá o Marco Rubio agora olhando essa situação, falando, meu Deus, eu tentando ajudar esses caras e tá difícil. Mas eu acho que tem 2 pontos importantes. Claro que ela chamou o Flávio de misógino e machista, e não foi à toa que a carta de resposta do Flávio, uma das coisas que ele diz, e olha só, gente, olha a frase lapidar. Nunca maltratei ou desrespeitei uma mulher na minha vida. Qual é o homem, vocês me desculpem, todos vocês que estão com a gente aqui no estúdio, qual é o homem brasileiro que pode dizer isso? E Flávio Bolsonaro pode dizer que nunca na vida desrespeitou uma mulher? Não, me desculpa, não dá. Outra coisa, a Michelle Bolsonaro inaugurou os evangélicos que são Deus, Pátria e Família mais ou menos, porque ela está detonando a família e com isso, eu acho, detonando a campanha do Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que isso acho que o César tem razão, cria um problema grave, não só para as mulheres do PL, como para os evangélicos que apoiam
o PL, citando muitas dúvidas a respeito dos valores dessa família até aqui tão emulada. Vamos falar da resposta do Flávio? Deixa eu trazer, aproveitando que a Elô trouxe essa frase também, eu quero trazer duas coisas aqui, gente. Primeiro, um vídeo que o Flávio, depois de ter feito várias postagens aí sobre o Neymar, antes disso ele tinha respondido a Michele. Quero trazer primeiro esse vídeo para vocês, vamos lá, depois eu trago o post. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém aborrece, vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. Eles não pensam, cara, às vezes... Sério, cara, ele luta... Às vezes não, acho que não. Não, mas assim, cara, pensa assim, cara, esse vídeo da Michele... Qual o sentido disso, Esse né? vídeo da Michele Bolsonaro é um negócio produzido, Isso, roteirizado, pensado, isso aí. acordado com as forças políticas que têm interesse na eleição. Aí, solta o vídeo. Tá no meio do jogo do Brasil. O Flávio Bolsonaro tá lá em casa, eu sei lá, tomando uma birita, sei lá o que ele tá fazendo. Ideia genial. Não vou pensar, vou gravar um vídeo rapidão aqui dando uma indireta. Puta, mano, tu é burro demais, velho. Demori, e no tom de agressividade, veja, Viviane, porque quando você fala, existe forma e conteúdo. A depender da forma que você utiliza, isso fala mais a respeito do conteúdo do que o próprio conteúdo. Exato. Então, quando a mulher tá te dizendo o seguinte, filho, que você é agressivo, misógino, intolerante. Ele grava um vídeo fazendo assim, eu tô aqui hoje, nada vai me irritar, porque assim... Tô cagando o que você pensa aí. Numa verdade, não vale a pena responder você, sabe? O que reafirmando o que ela disse. Exato. O cara tá putaço, gente. Ele tá só... Exatamente. Ela só tá reafirmando que, ó, tá vendo como eu tenho um ponto? Porque esse é o tom Mas depois, que ele trata com... Depois, né, Vivi? Alguém deve ter ligado e falado pra ele, meu irmão, não. Eu vou te mandar um textinho no zap aí, você só copia e posta, tá?